3. A preparação da pregação. 145. A preparação da pregação é uma tarefa tão importante que convém dedicar-lhe um tempo longo de estudo, oração, reflexão e criatividade pastoral. Com muita amizade, quero deter-me a propor um itinerário de preparação da homilia. Trata-se de indicações que para alguns poderão parecer óbvias, mas considero oportuno sugeri-las para recordar a necessidade de dedicar um tempo privilegiado a esse precioso ministério. Alguns párocos sustentam frequentemente que isso não é possível para causa de tantas incumbências que devem desempenhar. Todavia, atrevo-me a pedir que todas as semanas se dediquem a essa tarefa um tempo pessoal e comunitário, suficientemente longo, mesmo que se tenha de dar menos tempo a outras tarefas, também importantes. A confiança no Espírito Santo, que atua na pregação, não é meramente passiva, mas ativa e criativa. Implica oferecer-se como instrumento com todas as próprias capacidades, para que possam ser utilizadas por Deus. Um pregador que não se prepara não é espiritual, é desonesto e irresponsável quanto aos dons que recebeu. O culto da verdade. 146. O primeiro passo depois de inovar o Espírito Santo é prestar toda atenção ao texto bíblico, que deve ser o fundamento da pregação. Quando alguém se detém procurando compreender qual é a mensagem de um texto, exerce o culto da verdade. É humanidade do coração que reconhece que a palavra sempre nos transcende, que somos não os árbitros, nem os proprietários, mas os depositários, os arautos e os servidores. Essa atitude de humilde e deslumbrada veneração da palavra exprime-se detendo-se a estudá-las com máximo cuidado e com santo temor de a manipular. Para se poder interpretar um texto bíblico, faz falta paciência, por de parte toda ansiedade, e atribuir-lhe tempo, interesse e dedicação gratuita. Há que pôr do lado qualquer preocupação que nos inquiete, para entrar noutro âmbito de serena atenção. Não vale a pena dedicar-se a ler um texto bíblico. Se aquilo que se quer obter são resultados rápidos, fáceis ou imediatos. Por isso, a preparação da pregação requer amor. Uma pessoa só dedica a um tempo gratuito e sem pressa às coisas ou às pessoas que se ama. E aqui trata-se de amar a Deus, que quis falar. A partir deste amor, uma pessoa pode deter-se todo o tempo que for necessário com a atitude de um discípulo. Fala, Senhor, o teu servo escuta. 147. Em primeiro lugar, convém estarmos seguros de compreender adequadamente o significado das palavras que lemos. Quero insistir em algo que parece evidente, mas que nem sempre é tido em conta. O texto bíblico que estudamos tem 2 ou 3 mil anos. A sua linguagem é muito diferente do que usamos agora. Por mais que nos pareça termos entendido as palavras que estão traduzidas na nossa língua, isso não significa que compreendemos corretamente tudo que o escritor sagrado queria exprimir. São conhecidos os vários recursos que proporciona a análise literária. Prestar atenção às palavras que se repetem ou evidenciam, reconhecer a estrutura e o dinamismo próprio de um texto, considerar o lugar que ocupa, os personagens, etc. Mas o objetivo não é o de compreender todos os pequenos detalhes de um texto. O mais importante é descobrir qual é a mensagem principal, a mensagem que confere estrutura
e unidade do texto. Se o pregador não faz esse esforço, é possível que também a sua pregação não tenha unidade, nem ordem. O seu discurso será apenas uma súmula de várias ideias desarticuladas, que não conseguirão mobilizar os outros. A mensagem central é aquela que o autor quis primariamente transmitir, o que implica identificar não só uma ideia, mas também o efeito que esse autor quis produzir. Se um texto foi escrito para consolar, não deveria ser utilizado para corrigir erros. Se foi escrito para exortar, não deveria ser utilizado para instruir. Se foi escrito para ensinar algo sobre Deus, não deveria ser utilizado para explicar várias opiniões teológicas. Se foi escrito para levar o louvor ao serviço missionário, não utilizemos para informar sobre as últimas notícias. 148. É verdade que para se entender adequadamente o sentido da mensagem central de um texto é preciso colocá-lo em ligação com o ensinamento da Bíblia inteira, transmitida pela Igreja. Este é um princípio importante da interpretação bíblica que tem em conta que o Espírito Santo não inspirou só uma parte, mas a Bíblia inteira, e que, em algumas questões, o povo cresceu na sua compreensão da vontade de Deus a partir da experiência vivida. Assim, se evitam interpretações equivocadas ou parciais, que contradizem outros ensinamentos da mesma Escritura. Mas isso não significa enfraquecer a acentuação própria e específica do texto que se deve pregar. Um dos efeitos de uma pregação enfadonha e ineficaz é precisamente não poder transmitir a força própria do texto que foi proclamado. Você está no Conteúdo Inaciano.